Hoje gostaria de conversar com você, meu irmão, minha irmã, sobre dois milagres que aparentemente não têm nada a ver um com o outro, mas que de fato nos apontam para uma realidade interessante que, penso eu, devemos todos atentar. E para isso, eu gostaria de convidá-los a, primeiramente, abrir comigo o Evangelho, no Evangelho segundo João, no capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso de número 2. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: "Queres ser curado?" Respondeu-lhe o enfermo: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Então lhe disse Jesus: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Um outro texto que eu gostaria de convidá-los a ler está em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 34. Mateus 14, a partir do verso 34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-os, os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Bom, nós temos aqui dois grupos. Um grupo que se reunia em volta do tanque de Betesda, em Jerusalém, e um outro grupo que foi reunido às margens do chamado Mar da Galileia, o Lago de Tiberíades, para receber Jesus. Então, são dois grupos. Um grupo se reunia sistematicamente em torno do tanque de Betesda, lá em Jerusalém. Um outro grupo foi reunido numa ocasião específica, porque Jesus chegara à cidade de Genezaré, ou à aldeia de Genezaré. Há algumas semelhanças entre esses dois grupos. A primeira semelhança é que eram majoritariamente de judeus, tanto os que se reuniam no tanque em Betesda, quanto os que, naquela eventualidade, foram reunidos às margens do Mar da Galileia, na aldeia de Genezaré. Ambos judeus, tinham a mesma fé, as mesmas práticas, a mesma esperança, as mesmas confissões, a mesma perspectiva de Deus, povos comuns. A outra semelhança entre eles é que todos eles estavam marcados pela enfermidade. Tanto os que estavam no tanque, em volta do tanque de Betesda, quanto os que estavam em Genezaré, eles tinham, para além do que já vimos, uma outra coisa em comum. Todos estavam enfermos. Todos estavam enfermos. Aliás, os que se reuniam em torno do tanque de Betesda o faziam justamente por isso, por causa da sua enfermidade, movidos por sua enfermidade. Então, dois grupos compostos de pessoas marcadas pelo infortúnio da enfermidade. Uma outra coisa comum entre os dois grupos é que ambos receberam a visita de Jesus. Os que foram reunidos em Genezaré receberam a visita de Jesus, e os que estavam em Betesda também receberam a visita de Jesus. Mas aqui,
as coisas comuns parecem que cessam. E cessam justamente na reação dos dois grupos. O grupo que estava em Genezaré imediatamente reconheceu Jesus. E as pessoas que estavam lá foram movidas por um espírito de solidariedade impressionante e mandaram chamar a todos da circunvizinhança. Olha que interessante. Reconheceram Jesus, sabiam de que Jesus estava ungido por Deus com poder, que ele trazia em si já as benesses do reino de Deus, e que ele era capaz de curar a todos os enfermos. E eles o reconheceram, sabiam desse seu ministério, dessas suas possibilidades, e foram tomados de um espírito de solidariedade impressionante. E, ao invés de imediatamente buscarem a sua própria cura, já que Jesus acabara de desembarcar, eles foram correndo às circunvizinhanças, ou seja, eles conversaram com Jesus e fizeram um acordo com Jesus. Pediram a Jesus que os esperasse, enquanto eles iriam recolher gente de toda a vizinhança, para vir até Jesus. Gente que, como eles, estivessem enfermos. E você pode imaginar a multidão que eles reuniram para ver Jesus. Que espírito bonito, espírito solidário, companheiro, que coisa impressionante. Já em Jerusalém, às margens do tanque de Betesda, em primeiro lugar, Jesus não foi reconhecido. Ele estava lá. Ele resolveu passear pelos vários pórticos do templo. E aí passa pelo lugar onde está o tanque de Betesda. Quantos seres humanos estavam ali? Eles não reconheceram Jesus. Provavelmente nem o viram. Bem, é verdade que Jesus vivia noutros tempos, tempos em que as notícias levavam muito tempo para chegar. Tempo em que as notícias não andavam na velocidade da luz. Nós hoje vivemos em tempos em que a notícia anda na velocidade da luz. Mas eles viviam em tempos em que a notícia não andava com essa rapidez. E levava muito tempo para se saber de qualquer coisa a 100 metros, quanto mais a 2 quilômetros. Hoje, para nós, 2 quilômetros não é distância. Naquele tempo, era muita distância. Até que a notícia chegasse, 20 quilômetros, então, era o outro lado do mundo. Então, é provável que Jesus não fosse mesmo conhecido a exaustão em Jerusalém. Mas, de qualquer maneira, eles não o reconheceram. Mas eu diria mais, eles certamente nem o viram. Imagine que você esteja enfermo, que a sua única possibilidade é um tanque num determinado lugar, numa determinada praça. E você foi informado do seguinte: que o tanque está lá, a água está sempre parada, mas que, de quando em quando, sem prévio aviso, um anjo aparece por lá. Não, você não verá o anjo, não verá o anjo. Ele vem invisível, mas ele vem. E ele vai mexer a água. Então você tem que ficar olhando para a água. Quando a água se mexer, você tem que pular no tanque. E tem mais. Você tem de ser o primeiro, porque naquele tanque, o primeiro é sempre o único. Não tem segundo. O
o primeiro é sempre o único, porque o primeiro que entra é curado. Depois, só quando o anjo voltar, sabe Deus quando. Agora, imagine o quadro de tensão. Está todo mundo de olho no tanque. Está todo mundo de olho na água parada. Aguardando esse bendito anjo. Que não tem agenda. Ou se tem, não a expõe, ninguém sabe. Quando ele virá? Sabe Deus. Pode vir durante o horário comercial, ou pode vir na hora extra. Quando que ele vem? Não sei. Então, qual a única possibilidade que eu tenho? Ficar aqui, atento, 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 o tempo todo olhando para essa água parada. Porque quando a água for movida, você tem de pular. Bom, então é o seguinte, primeiro você tem de estar atento, mas segundo e mais importante, você tem de estar próximo, o mais próximo que você puder. Em terceiro lugar, todos os que estão ali são seus concorrentes. Não espere cooperação. Não espere ajuda. Não espere solidariedade. Todos estão buscando exatamente o mesmo que você, serem os primeiros. Ou seja, os únicos. Porque naquele tanque, o primeiro é único. Não tem espaço para segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugares. Só tem um lugar. O primeiro. Chegou, entrou, curou. Você sai, dá graças a Deus porque o anjo passou por ali, você estava lá e você pulou, lamenta pelos demais, espera que o anjo não demore muito, deseja-lhes que o anjo não demore muito, que o tempo seja breve e que eles suportem e sobrevivam até que o anjo volte novamente. E vai embora. Então eles não tinham como ver Jesus mesmo. E aí, a diferença entre esse grupo e o grupo de Genezaré é gritante. Gritante. O grupo de Genezaré é absolutamente solidário. O grupo de Genezaré é absolutamente comunitário. O grupo de Genezaré é um grupo de benignidade. A começar pelos que receberam Jesus e viram-no desembarcar, saíram correndo, pediram, fizeram um acordo com Jesus, olha, Senhor, espera aí, dá um minutinho aqui para a gente, nós vamos trazer todo mundo, nós vamos trazer todo mundo. Essa é uma oportunidade rara, e é uma oportunidade para todo mundo. É uma oportunidade extraordinária. Bom, mesmo Jesus que passou por Genezaré estava ali no tanque de Betesda. Que oportunidade! Que oportunidade! Todo mundo ali, a exemplo de Genezaré, poderia ter sido curado. Jesus atende o pedido do pessoal de Genezaré, aguarda-os enquanto eles vão buscar os demais. E depois, como todos o tocaram, é de se entender que o pessoal de Genezaré organizou um corredor. Organizou todo mundo. E aí, não importa quem estava em primeiro na fila ou quem estava em último, Jesus está passando por aqui. E Jesus está passando por todos. Não importa em que posição você esteja. Não importa se você está no começo da fila, se você está no meio da fila, se você é o último da fila. Não tem problema. Porque não é você que se movimenta, é Jesus que se movimenta até você.
Olha que coisa extraordinária. E olha que diferença, pois Jesus está no tanque de Betesda. Era a grande chance de todos aqueles homens e mulheres, tal como a tiveram os que estavam em Genezaré. Mas eles não tinham tempo para Jesus. Eles não tinham tempo para Jesus, assim como não tinham tempo um para o outro. Eles só tinham tempo para si mesmo. E só tinham olhos para a cisterna de água parada. Que coisa extraordinária. O que pode acontecer com os seres humanos? E como os seres humanos podem ser diferentes, apesar de estarem na mesma condição? Como os seres humanos podem reagir de forma absolutamente distinta, embora estejam passando pela mesma situação? Uns absolutamente solidários, negociam com Jesus, pedem o que aguarde, ele aguarda, porque Jesus é salvador, é misericordioso, é benigno. Pedem-lhe que passe por entre eles, eles vão se organizar para que Jesus passe e todos possam tocar nas suas vestes. Jesus Cristo anui, concorda, se dispõe. E ali não precisa mais estar em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, em último. Porque o que conta não é o que eu faço, mas o que Jesus está fazendo. Já em Betesda, eles não tinham tempo para Jesus. Por isso que Jesus curou um homem só. E que homem que Jesus curou? Jesus curou o homem que não olhava mais para o tanque. Que, portanto, tinha tempo. Tanto é que Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? E a gente às vezes entende que Jesus está fazendo uma pergunta retórica. Claro que ele quer ser curado, ele está ali no tanque de Betesda. Todo mundo que está no tanque de Betesda quer ser curado. Aliás, está lá disputando com todo mundo para ser curado. Ora, não. A impressão que eu tenho é que Jesus faz essa pergunta para esse moço, porque ele é o único que já não está mais naquela tensão. Ele desistiu. Ele desistiu. Jesus diz para ele, escuta, o que houve? Você não quer ser curado? Ele diz, sabe o que é, moço? Eu não tenho ninguém por mim. Quanto milagre, né? Deixa de acontecer por falta de solidariedade. Eu não tenho ninguém por mim. É interessante como a gente nem sempre se dá conta de que em todos os milagres, ou na grande maioria dos milagres que Jesus operou, sempre houve o concurso humano. Sempre houve o concurso humano. Um ser humano se dispôs, um ser humano se movimentou, um ser humano fez alguma coisa a pedido de Jesus, um ser humano se postou no lugar que Jesus queria que ele se postasse. Sempre teve concurso humano. É interessante isso. E também, por isso é verdade que há um sem número de milagres que não acontecem, ou que poderiam acontecer e não acontecem, porque falta o concurso humano. Interessante isso. Bom, Jesus está lá, e aquele homem é o único que não está olhando para o tanque. E ele não está olhando para o tanque, porque não tem ninguém por ele. Ele diz, olha, moço, não adianta, eu tenho um problema motor aqui, o senhor sabe? E isso me torna muito lento. E aqui é uma coisa muito curiosa. É um lugar para curar enfermos, mas não enfermos lentos.
Não é qualquer enfermo que pode ser curado aqui, moço. Precisa ter alguma agilidade. Mas se a sua enfermidade foi justamente sobre a sua, está justamente na sua agilidade, então não tem saída. Porque eu precisaria de alguém ágil que me carregasse. De modo que quando o anjo mexesse a água, essa pessoa lepidamente me tomasse nos braços e me jogasse no tanque. Não importa como me jogasse. Como lá é o lugar da cura, não importa como você caia, você vai sair curado mesmo. Não é? Não importa. Contanto que me jogue. Mas não tem ninguém para fazer isso, moço. Não tem ninguém. Por que ele está conversando com Jesus? Porque ele não está mais olhando para o tanque. Ele agora tem tempo. Agora ele tem tempo para Jesus. Jesus olha para ele, 38 anos. O que ele está fazendo ali? Não tem ninguém por ele. Ele é lento. O que ele está fazendo ali? Agora ele faz parte da paisagem. Mas não vai mesmo. Mas também vai para onde? Naqueles tempos, ia ficar o quê? Dando trabalho em casa? Me deixa lá. Lá eu estou entre iguais. Porque no mundo sem medicina, o doente é um estorvo. É um peso. Por mais que ele seja amado, ele sabe disso. Ele sabe que tem um bocado de gente parando por causa dele. Ele sabe que tem um bocado de gente desviando a sua rota por causa dele. Que tem um bocado de gente andando mais devagar por causa dele. E mesmo que essas pessoas o amem demais, não tem como tirar dele essa consciência de que ele está fora do jogo. Como é duro isso. Como é triste. Essa é uma das coisas que certamente deve ser ensinado aqui no curso que vocês terão sobre capelania hospitalar. Que ir visitar uma pessoa enferma é sempre buscar alguém que sabe que está de fora. Que já está fora do jogo. Que agora é um trabalho. E se o capelão, ou o irmão, ou o parente não souber contornar isso, para levar um pouco de esperança e de sensação de que continua, apesar da enfermidade, sendo abraçado como sempre foi, não há palavra de consolo que cure. Porque não é uma questão da dor que eu sinto, é da consciência que eu ganhei. E esse é o quadro em Betesda. Esse é o quadro daquele homem. Por isso que a solidariedade em meio ao sofrimento é essencial. Porque o sofrimento não manieta possibilidades. Ele contamina consciências. Por isso a solidariedade é essencial. Fazer o outro se sentir amado quando ele sabe que já está fora do jogo, ou pelo menos por um tempo está fora do jogo, é essencial. É o ato mais profundo de amor. Então, aquele homem certamente disse para a família, me deixa lá. Lá, pelo menos, eu estou entre iguais. Gente como eu, que sabe que não conta, que não pode mais produzir, que não pode mais contribuir, que está esperando por uma cura, esperando por um milagre, ou esperando pelo desfecho. E Jesus estava lá. Que oportunidade perdida. Os de Genezaré não a perderam. Eles compreenderam que quando Jesus passa a oportunidade, a bênção, a presença maravilhosa de Deus, curadora e curativa.
passa a misericórdia, a benignidade e o amor. E que a gente não pode perder essa oportunidade. Mas que para não perder essa oportunidade, a gente tem de deixar de apostar em cisternas de águas paradas. E voltarmos exclusivamente para Jesus. Quando é que a gente aposta em cisternas paradas? Quando a gente acha que diante da vicissitude, diante da luta, diante da dificuldade, diante da injustiça, diante do dissabor, é o que a gente vai fazer que vai contar. Que a gente vai se mover e alguma coisa vai acontecer. Que a gente vai ficar prestando atenção nas oportunidades, vai criar os esquemas, vai criar os processos, a gente vai deflagrá-los, vai dar certo, a gente vai conseguir, e aí a gente vai de frustração em frustração. Os amigos vão nos socorrer, e aí a gente se dá conta que os amigos nem notaram. Alguém vai falar por nós, e a gente se dá conta que as vozes se calaram. A nossa história vai falar por nós. E a gente se dá conta que as pessoas não leem história. O nosso currículo é ótimo. E a gente se dá conta que o mundo é movido muito mais por indicações do que por capacidade e competência. A gente vai criando esquemas para tentar sair da angústia. Criando esquemas para tentar sair da loucura que estão nos colocando, seja a vida, sejam os adversários, seja a enfermidade, sejam as dificuldades do dia a dia. E a gente vai se dar conta que se esse anjo vem, ele demora muito. Ele demora demais. E às vezes dá a impressão de que ele só chega para os outros. A gente tem de abrir mão dessas coisas. A gente tem de abrir mão desses esquemas. A gente tem de parar de esperar no que é imperfeito, no que é incompleto, no que é marcado pelo erro, pelo pecado, por toda a queda humana. A gente tem de abrir mão disso. A gente tem de se voltar para Jesus. Porque Jesus, Ele está presente, Ele não é como anjo. Ele está aqui sempre. Confiemos nele. Essa é a lição que os genezarenos nos ensinam. Confie em Jesus. Acredite em Jesus. Nós ainda não nos demos conta que é verdade que a vida cristã é o subir de uma escada. Mas essa escada é uma escada rolante. E a diferença entre a escada rolante e a escada estática é que a escada estática você sabe, sobe, e a escada rolante é que sobe você. Estar com Jesus é como estar numa escada rolante, não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Porque Jesus sabe da ausência absoluta de forças. Em mim e em si. Jesus sabe da impossibilidade de dominar o mundo, de controlar as variáveis e as variantes. Jesus sabe que eu não consigo, que você não consegue, que está fora do nosso alcance, que as nossas mãos não chegam lá. Jesus sabe que os adversários são enormes, são gigantes vorazes, impiedosos, mentirosos. Jesus sabe que a enfermidade é corruptora e corrosiva. Jesus sabe que eu não posso, por isso Jesus vem. Mas Jesus vem à espera de tempo comigo, de poder ter oportunidade de conversar comigo. Mas para isso, eu não posso estar apostando em esquemas perdidos. Eu não posso estar apostando em esquemas imperfeitos. Eu não posso estar apostando em água parada.
ou um anjo demorado. O Gabriel enfrentou o príncipe da Pérsia para chegar até Daniel. Esse anjo dá a impressão de enfrentar o inferno inteiro, porque ele nunca chega. E a gente apostando, vai dar certo dessa vez, agora eu estou fazendo isso, agora eu estou falando com não sei quem, agora eu estou fazendo um esquema aqui, agora eu estou tentando isso, agora eu estou tentando aquilo, agora eu estou tentando aquilo outro. Você sabe, é como o salva-vidas. Ele vê alguém naufragando e ele sabe que se ele não tiver oportunidade de dominar aquela pessoa, ele tem de esperar aquela pessoa parar de se debater. Porque enquanto aquela pessoa estiver se debatendo, tudo que passar perto dela, ela vai agarrar e levar consigo para o fundo. Então, de duas, uma. Ou ele sabe como dominar aquela pessoa, ou ele espera que ela pare de se debater. Porque aí então ele pode salvá-la. Jesus pôde salvar aquele homem no tanque de Betesda, porque ele não estava mais se debatendo. Ele tinha aberto mão de toda a tentativa via imperfeição. Jesus pôde abençoar a todos de Genezaré, porque eles se portaram como quem está numa escada rolante, onde não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Por isso eles puderam ter calma, eles puderam se organizar, puderam formar filas, puderam todos regozijar-se, porque Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Não importa a extensão da fila, Jesus vai percorrê-la toda. Ele está a vir ao meu encontro. Ele vai percorrê-la toda. Eu simplesmente aguardo. Não aguardo o possível, nem mesmo o provável. Aguardo o seguro e certo. Jesus Cristo tem um pacto com o seu povo. Ele está passando por aqui. Ele está passando por aqui. E eu posso chamar mais gente, porque o que ele tem para mim, tem para todos. Eu posso avisar todo mundo, porque eu não estou concorrendo com ninguém. Quando a gente está em Jesus, a concorrência dá lugar à cooperação. Porque Jesus é para todos. Jesus é por todos. Jesus é de todos. Não importa a extensão, ele chegará aqui. Eu só tenho de continuar com os olhos fitos no autor e consumador da minha fé. Ele há de se levantar, como disse Jó. Ele há de aparecer. Ele há de me permitir que lhe toque. E se eu não puder alcançá-lo, ele me alcançará. Basta a palavra dele. Então hoje eu queria deixar isso para a sua meditação. Nunca ache que a saída de Deus num caminho em que você tem de omitir o pulo do gato, porque todos são seus concorrentes. Jesus não está lá. Nunca pense que Jesus está nos esquemas que nos oferecem. Jesus não está lá. Nunca pense que Jesus está naquelas coisas
nebulosas, aquelas conversas de bastidores. Jesus não está lá. Jesus está na fé que pode ser partilhada, na esperança que pode ser comunicada, no amor que congrega e que convida, na paz que abençoa e que abraça, na esperança que não desvanece, não numa palavra qualquer ou num refrão qualquer, mas na pessoa dele. Ele está a vir ao nosso encontro. Não importa a situação em que você esteja, não importa a luta pela qual você esteja passando, não importa quantos adversários se levantaram contra você, Jesus tem uma aliança com os filhos dele. Jesus tem uma aliança com as filhas dele. Jesus tem uma aliança com todos os que confessam o seu nome. Ele não nos abandonaria nunca, e ele não o faz. A beleza da ressurreição de Jesus é que na ressurreição de Jesus a humanidade venceu. E que depois disso tudo é só uma questão de tempo. Jesus Cristo vem saltando sobre os montes em direção daqueles que o amam e que o aguardam. E vem para carregar-nos, porque é assim que é andar com Jesus. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então, o desafio que esses dois grupos nos trazem é o desafio à fé. O grupo de Betesda nos diz que há fé que é desperdiçada quando ela se volta para qualquer outro objeto que não seja a pessoa de Jesus. E aí, oportunidades imensas são perdidas, não porque Jesus não veio, mas porque os olhos da gente não têm mais condições de vê-lo, porque nós viramos o canhão da nossa fé para iluminar, o canhão de luz da nossa fé, para iluminar o lugar onde não há nada. O canhão da nossa fé tem de estar iluminando só a pessoa de Jesus. Aquele canhão de luz poderoso que é a fé. Tem de estar focado, única e exclusivamente em Jesus, porque Ele está a vir ao nosso encontro. Na situação em que nós estamos. Foi isso que o povo de Genezaré sabia. E uma outra coisa interessante no tanque de Betesda é que é justamente isso que Jesus está procurando. Alguém que não esteja confiando em mais nada, a não ser naquilo que Ele pode fazer. Esse é o desafio que eu gostaria de deixar com você, meu irmão e minha irmã. No dia a dia, na vida, nós vamos nos encontrar com muitas situações de desespero, de angústia, de injustiça, de miséria, de enfermidade. Nessa hora, a gente mobiliza todas as forças da gente, porque a gente quer sobreviver e precisa, porque a gente quer sair daquele limbo, daquele emaranhado. E aí, se ao invés de colocarmos toda a nossa esperança na pessoa de Jesus, a depositarmos em qualquer coisa, seja o que for, a tendência será que o limbo ficará mais escorregadio, mais viscoso, o emaranhado mais confuso e o nó mais apertado. Mas, se simplesmente pararmos
e nos detivermos na pessoa de Jesus, confiarmos no que ele disse acerca de si e acerca do relacionamento entre ele e nós, seremos como o povo de Genezaré, sabendo que não importa em que lugar estejamos, Jesus Cristo está a vir ao nosso encontro. Ele passará por nós, mas não passará como quem corre, passará como quem se demora para conversar, para ouvir e para libertar. Confie em Jesus. Confie em Jesus. E chame todos. Porque o que Jesus tem para você, tem para todo mundo. Jesus Cristo não veio nos tornar em concorrentes, mas recuperar-nos como família. Que Deus abençoe você. Eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero sugerir a você, faça como os de Genezaré. Fique. Jesus está passando por aí. Que Deus nos abençoe.